Bom, o que nós vamos estar conversando hoje então? Vamos falar sobre o plano pandêmico aí para variar um pouquinho, o assunto top do dia, do momento, sobre o coronavírus, na verdade, o Covid-19. Mas o que eu vou tocar para vocês aqui, quero tocar em dois pontos estratégicos, na verdade, sobre o que a empresa tem que fazer. Na experiência minha, na experiência nossa, nesses últimos meses aqui, eu estou vendo empresas aí com certa dificuldade em estar operacionalizando de fato algo mais prático e o que tem que ser feito. Vejo muita gente um pouco perdida, né? E aí eu quero dar uma dica para vocês, repassar essa experiência do que tem que ser focado na realidade, porque o plano pandêmico é igual um plano de continuidade, mas com um foco e com um viés totalmente diferenciado, porque o insumo, né, a matéria-prima nossa é a mão de obra. E nós temos que fazer cenários, elaborar cenários, pensando, né, fazendo prospectivas que nós não contaremos com o percentual que nós temos hoje. Então isso é um ponto fundamental. A parte preventiva, né, da prevenção, ela é antes, tá certo? Então a prevenção vem antes, tá certo? Nós temos que pensar no mapa do inferno, ou seja, vou trabalhar com 40%, 30%, 20%, tá certo? 50% do meu efetivo. O que eu faço com isso? Ou o pior, se eu tiver também aí medidas governamentais, tipo nós estamos vivendo agora em São Paulo, tá certo? Que são medidas restritivas de atividades não essenciais. Aí a empresa, a atividade comercial, a atividade industrial sofre impactos com isso. Que tipo de impactos que eu vou sofrer? Então tem que fazer essa projeção e verificar se a minha empresa aguenta, o caixa, quais são as consequências que eu tenho em termos financeiros, em termos operacionais, em termos de cadeia logística, em termos de recurso humano. Isso faz parte do processo que nós estamos vivendo. Então a pandemia, ela tem esse contexto que é um pouco mais diferenciado do que você, como empresa só, está vivendo. A pandemia é um contexto um pouco mais aberto, ok? Bom, aí o currículo meu, você já me conhece, não preciso perder tempo em estar explicando isso. Vou entrar um pouquinho na questão da pandemia. Então, o plano pandêmico, fica claro para nós que ele é o quê? Ele é um protocolo de resposta operacional. Então vamos estar claro nisso, ele faz parte de algo maior, que é um plano de qualidade de negócio, dentro do PCN, ele faz parte de uma das respostas, de uma das situações que a empresa pode estar vivenciando. Ponto importante, eu tenho que estar avaliando o impacto, tá certo? Da pandemia, o impacto, né, dos vários cenários que eu vou estar criando sobre a minha empresa. Então, sobre a minha operação. Impacto, gente. Então, isso é importante. Então, eu vejo muita empresa fazendo plano, né, protocolo de resposta e colocando uma série de ações preventivas. Isso é você prevenir o risco, prevenir o contágio, na verdade. Isso é prevenção, ok? Não é, na verdade, a contingência. Isso é prevenção. Nós vamos ter que agir para poder fazer a operação com o menor número de pessoas possíveis. Então temos que separar, na verdade, o que é preventivo do que é a contingência. São coisas distintas a serem feitas. Não deveriam estar misturadas, ok? Ponto importante é isso. Outro ponto importante é que a minha empresa, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que estar identificando, isso eu vou bater, quais são as atividades da minha empresa que são consideradas críticas, estratégicas e essenciais. E eu tenho que pensar e tenho que estar raciocinando que eu vou trabalhar com uma condição restrita. Eu vou trabalhar numa condição que não é a condição ideal. Então isso é importante também as empresas saberem. Então eu vejo empresa querendo trabalhar com 100% do seu efetivo. Isso não vai existir. Não está existindo isso. Haja visto que nós estamos operando hoje, grande parte das empresas hoje estão operando em home office. Isso já é uma condição restrita, tá certo? Então eu tenho que me acostumar com isso, vou me acostumar com isso, e isso é uma condição restrita minha. Eu tenho que pensar na
sobrevivência da empresa. Ponto fundamental é esse. São conceitos, gente, que eu tenho que ficar na minha cabeça e que o presidente da empresa, o conselho, tem que estar raciocinando com isso. Porque às vezes a pessoa pensa que ter um plano pandêmico vai dar a solução para ele como um todo. Não vai dar a solução final, vai dar a solução para ele trabalhar nas suas condições restritas. Então isso é importante. Então, para a gente poder ter uma ideia clara, e para cada tipo de pandemia, ou seja, vou fazer um plano pandêmico para o coronavírus, tá certo? Para o Covid-19. Serve para o H1N1? Não, não serve. Serve para uma gripe espanhola? Não, não serve. Por quê? As características são diferentes. O conceito pode ser igual, mas a característica é diferente. Que característica? O tipo de contágio, velocidade de transmissão, tudo isso aí interfere. Interfere em quê? Na forma que eu vou trabalhar, tá claro? Então, eu tenho que propor medidas que vão minimizar o impacto da crise no meu negócio. Então, isso é fundamental. Então, eu tenho que pensar em medidas que vai o quê? Reduzir a pancada, a porrada que eu vou levar em termos de business. Número 1, tenho que verificar que tipo de resposta que eu vou dar para os cenários de pandemia, tá certo? Esses cenários, vou procurar não interromper o quê? As minhas atividades consideradas essenciais, atividades minhas na empresa, que são aquelas atividades que mexem com a minha cadeia de valor. Então eu não posso colocar atividade, né? Não vou investir dinheiro, né, em atividades que não sejam consideradas essenciais. E eu vi muita empresa colocando dinheiro, gastando dinheiro, tá certo? Em atividades que não eram essenciais, ou querendo colocar todo mundo em home office e todo mundo tendo que ter VPN, tendo que ter computador, notebook, besteira. É só atividade que é essencial. Então isso é importante, tá certo? E no último caso, estruturar a medida preventiva. Aí entra, na verdade, o pessoal da parte preventiva, tá certo? A questão da questão da medicina do trabalho, terapêutica, para suportar o funcionário, o colaborador e também o familiar. Quer dizer, nós temos que assessorar, ajudar o funcionário e os seus familiares a minimizar o risco. Para quem? Para a sociedade. Se eu tiver um parente meu, uma esposa, um filho que fica contaminado, eu, por tabela, estou contaminado. Por tabela, posso contaminar alguém da minha empresa. Então, o processo é uma cadeia. Então, a parte de prevenção não é que eu não vou estar trabalhando com ela, mas não faz parte do plano de continuidade de negócio, ok? Só para vocês entenderem a divisão que tem que ser feita, tá certo? Então, isso é importante pensar nesse tipo de ação. Então, a gente mistura as ações, mistura, né, as estações e a coisa não caminha com fluidez. Então, isso é importante. Vou falar para vocês aqui as 5 maiores pandemias da história. Quais são as 5 maiores pandemias da história, né? Então, o Covid-19, o coronavírus, não é o primeiro causador de pandemias mundiais e nem é o primeiro estresse aí que o mundo já tem aí ou já teve. Então, a primeira que nós tivemos no mundo aí que mexeu com parte da população foi a peste bubônica ou a peste negra, tá certo? Que, tecnicamente falando, o pessoal falou que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia, né? Ou reduziu, né, a população mundial para 450 milhões a 350 milhões de pessoas, tá certo? No século XIV. Então, a peste bubônica foi a primeira pandemia mundial que nós tivemos aí. A segunda é a varíola, tá certo? De 3.000 anos para trás, tá certo? Desde o tempo dos faraós, Ramsés II, rainha da Inglaterra, Maria II também pegou, o rei da França, Luís XIV, tá certo? E vários outros. Mas ela foi erradicada em 1980. Então, no século XX que ela foi erradicada a varíola. Vocês viram só quanto tempo demorou para a gente conseguir ter, na verdade, um remédio, né? Quando eu falo remédio, uma vacina eficiente e eficaz, que a gente conseguisse matar de fato, se prevenir contra, na verdade, o vírus da varíola, tá certo? Depois a cólera, que ainda hoje assola vários países subdesenvolvidos, tá certo? O Brasil já teve. Então ela começou em 1817,
matou centenas de milhares de pessoas. No Haiti, em 2010, teve, na verdade, epidemia lá de cólera, na realidade. E o Brasil, nós já tivemos vários surtos de doença, tá certo? Que dá diarreia, etc. E pode matar pessoas, né? Que tem diarreia intensa, alcoólicas, enjoo, tá certo? Apesar de existir a vacina, tá certo? Ela não é totalmente eficaz, tá certo? Ela não é 100% eficaz. Então o tratamento é à base de antibióticos, ok? Da cólera. Tivemos a gripe espanhola, tá certo? A gripe espanhola pegou aí no final da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então acabou assolando aí a Primeira Guerra Mundial. Dizem que, inclusive, as tropas alemãs sofreram com isso. Foi um dos motivos que eles, inclusive, fizeram o armistício mais rápido, mas assolou o mundo de uma maneira muito drástica. No Brasil, ela veio contaminar o Brasil através de um navio que acabou aportando aqui em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, o transatlântico Demerara, na verdade, tá certo? Várias pessoas a bordo desse transatlântico, tá certo? Estavam contaminados e acabou jogando para São Paulo, Rio, Salvador, Recife, etc. Na época, até o presidente Rodrigo Alves, né, tinha ganho a eleição e acabou não assumindo a presidência da República. Então, acabou matando, né? E vários milhões de pessoas aí, na verdade, não tem remédio, não tem ainda a cura para a gripe espanhola. Da mesma maneira que ela veio, como um surto pandêmico grande, matando aí, acredita-se, né? Entre 40 e 50 milhões de pessoas, tá certo? Ela chegou, fez o estrago que teve que fazer e foi embora, na realidade. Então, não se tem. Em São Paulo, a população foi atrás de um remedinho caseiro, que era cachaça, limão e mel, tá certo? Que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça, essa foi supostamente a origem da nossa caipirinha. Pasmem, né? Por incrível que pareça. E a última que assolou aí o mundo foi a gripe suína, em 2009, tá certo? Há pouco tempo atrás, matando 16 mil pessoas. Vejam vocês, 16 mil pessoas que acabaram morrendo com a gripe suína, né? O Covid já matou mais que o dobro disso, né? Então estamos aí com mais, se não me engano, 53 mil. Deixa eu ver um pouco mais na frente aí o número de óbitos que nós temos no mundo, tá certo? Então, para vocês entenderem o processo como um todo, onde que nós estamos aí de maneira clara e direta. São as pandemias que vêm atacando o mundo. Contexto mundial e do Brasil. Então, o que é epidemia e pandemia? Epidemia é quando uma doença ocorre com frequência comum numa determinada região. Epidemia. Então, ela faz, né, e ataca o país ou uma região delimitada, na realidade. E a pandemia é quando ela ultrapassa fronteiras, se alastra por várias fronteiras de vários países e por vários continentes. Então, a pandemia é quando você tem vários continentes, vários países sendo, na verdade, contaminado pelo mesmo tipo de vírus, mesmo tipo de doença. Caso nosso do coronavírus, né, do Covid-19, é o caso específico disso. A OMS declarou a pandemia no mundo apenas em 11 de março, porque apenas há uma crítica que foi, né, colocada como pandemia tardiamente, né, poderia ter colocado um pouco antes, né, foi a declaração oficial aí da pandemia, né, que deu aí o agravamento da crise no mundo, né, que é a proliferação oficial dela. Então, você precisa entender o contexto que nós estamos vivendo, tá? Transmissão recorrente em vários países e em vários continentes. Então, a pandemia é isso, tá certo? Qual é a situação que nós temos hoje do coronavírus? Não há ainda vacina para ela, tá certo? Não tem vacina para ela. O remédio aí que o pessoal fala é específico, né? Para alguns casos, não tem tido, repito, não tem tido sucesso, né, 100%, então não tem solução para ele. Pessoal, alguns aí malucos andaram tomando remédio, até se entubaram com esse remédio aí de maneira direta, então não é a solução e não tem ainda vacina e não tem um remédio para o coronavírus. Para alguns casos específicos, ele tem ajudado, repito, para alguns casos específicos. O próprio Mandetta, nosso ministro da Saúde, falou que ele não quer saber de opinião médica, ele não quer saber do acho técnico, ele quer saber de estudos científicos. E ele está certo.
não pode ouvir o acho técnico. Então isso é um ponto importante, tá certo? Para a gente ficar claro, nós como profissionais, eu como profissional de risco, nós temos que ouvir técnicos, temos que acreditar na ciência, temos que acreditar no conhecimento aplicado. O acho técnico não existe. Ponto fundamental é esse, senhores. Então vamos colocar isso na cabeça e os senhores, como assessores de empresa, têm que ir pelo mesmo caminho, tem que bater e bater pesado, bater na medalhinha da empresa em relação a isso, tá certo? Nós temos no Brasil 3 legislações, né, que falam sobre combate à pandemia, né? Então saiu o decreto 10.212 em janeiro de 2020, que é um ajuste da 58ª Assembleia Geral da OMS. Oi? Travando muito? Voz, tá certo? Que fala sobre, na verdade, a questão da Assembleia da OMS, em 23 de maio de 2005, tá certo? Então fala sobre isso. Travou? E agora? Travou? Vocês estão ouvindo bem, senhores? Eu estou recebendo aqui alguns recados aqui para... Vira para mim aqui, por favor. Aumenta mais. Agora voltou o meu. A Sandra falou que não está travando dela. Bom, então vamos embora. O 50º... Estou voltando. O decreto 10.212, de 30 de janeiro de 2020, tá certo? Promulga, na verdade, né, o Regulamento Sanitário Internacional. Ele fez uma revisão em relação a isso. Saiu a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Essa lei dispõe de medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública. Então isso é importante que os senhores leiam essa lei e verifiquem, na verdade, que essa lei impõe isolamento e ou quarentena, tá certo? E impõe realização de exames laboratoriais, testes, coletas, restrições excepcionais e temporária. E o que isso significa para nós? Isso é lei de exceção. Lei de exceção. Então, se sair pela ordem, né, do Executivo Federal dizendo que estaremos em quarentena, o Brasil fica em quarentena. Tá certo? E é o mesmo tipo de lei, o mesmo tipo de organismo vale para a Prefeitura e vale para o Estado. Então, a Prefeitura e o Estado têm esta dosagem, têm esse arbítrio, têm essa, né, magnitude de também determinar a quarentena no seu estado ou no seu município. Igual aconteceu com São Paulo, nós estamos em quarentena, tá certo? Até 7 de abril. Não sei se vai ser prorrogada ou não. Então isso é o que nós temos. Por quê? Porque o Brasil é um estado federativo, é federação. Então os estados têm a sua autonomia. Tá claro isso para nós? Então isso é importante a gente entender o processo, tá certo? O presidente Bolsonaro até ameaçou que ia soltar um decreto que iria impedir a legislação nossa, a lei nossa, o Supremo ia cortar, ia bloquear. Por isso que ele acabou não soltando, tá certo? Ele estava pedindo, postergando, porque nós somos um estado federativo. Os estados têm a sua autonomia, tudo bem? E saiu a portaria 356 de 11 de março de 2020, que diz que ela regulamenta, na verdade, a lei, tá certo? Isso daí foi antecipado, na verdade, foi feito e antecipou quando nós fomos resgatar o nosso pessoal, os brasileiros, lá em Wuhan. Inclusive, nós sabemos e relembrarmos apenas que o Brasil tem 3 níveis de alerta, né? Então tem o alerta, na verdade, que é você solta a bandeirinha amarela, tá certo? Você tem o perigo iminente, que é o que estava, e esses 3 níveis de alerta, a gente segue o padrão da OMS, então são 3 níveis de criticidade, então isso é importante de saber. Então alerta, o perigo iminente que a gente estava. Quando foi buscar lá em Wuhan, a gente estava no perigo iminente, mas em função de buscar, em função de colocar a lei em prática, de exigir que quem voltasse de Wuhan, tripulação, médico e os brasileiros, ficassem em quarentena obrigatoriamente, né? Foi colocada a situação de emergência em saúde pública de interesse nacional, SPIN. Nesta fase, ou neste nível de alerta, nós temos 2 subfases,
Importante. Duas subfases para vocês entenderem. Quais são as duas subfases que nós temos? Nós temos aí a fase, na verdade, do contágio, né? Local, chamado local. O que é contágio local? Quando você tem a origem, na verdade, do contágio. Eu venho de fora, trouxe o vírus e o Ministério, a Secretaria de Saúde, sabe a origem da contaminação. Então isso é quando você tem controle sobre a origem. Isso chama-se contágio local. E tem um contágio chamado contágio comunitário, na verdade, onde você perde essa origem. Quando começa a ter o quê? Eu passo para um, esse um passa para outro, depois você não tem mais a referência. Quando entra no contágio comunitário, a relação é de 1 para 6. Então você multiplica 1 para 6, vezes 6, vezes 6. Então você cresce num ritmo exponencial. Tá claro para nós? Exponencial. Como régua, foi colocado o seguinte: assim que nós tivermos acima de 100, né, um contágio, na verdade, considerado comunitário no Brasil inteiro, contágio local no Brasil inteiro, é declarado o contágio comunitário. Foi assim que foi feito a régua, tá certo? Isso saiu no boletim epidemiológico 5, tá certo? Da Secretaria de Vigilância, né, nossa, em saúde, do Ministério da Saúde, do Centro de Emergência em Saúde Pública. Então não é que, eu não quero, eu não sei. Nós temos uma regra a ser seguida, senhores. Está aqui, tá certo? Que tem isso daqui que explica o que é transmissão local, o que é transmissão comunitária. Isso está claro, não tem o que discutir. Então o Brasil hoje vive a transmissão comunitária do Covid-19, tá certo? E tem um ponto importante. Na época que temos no modo da contaminação ou do contágio local, eu tenho duas formas de tratar, na verdade, duas formas de ter uma estratégia. Então, no local eu faço a contenção, eu tento conter a transmissão, então eu comunico todo e qualquer tipo, importante, todo e qualquer tipo de problema que eu venha a ter, eu vou me cadastrar lá. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho sintomas de Covid-19, vou no posto de saúde, eu vou lá entrar na estatística para saber se eu tenho ou não tenho. Faço o exame com sintomas, mas estou passando bem, tá certo? Se der positivo, me registra, tá certo? Mesmo passando bem. Se der negativo, eu vou para casa, beleza. Na fase de mitigação que nós estamos vivendo hoje, se eu estou passando bem e tenho sintoma, ou seja, eu estou infectado, estou contaminado, mas estou passando bem, vou para casa, faço isolamento e não sou nem cadastrado. Então eu não entro para a estatística. Estou indo para casa, tenho que cumprir a quarentena em casa. Então, o que nós temos colocado hoje de dados, são as pessoas que estão sendo o quê? Internadas ou têm dificuldade respiratória. Está escrito aqui, ó. Tá certo? Então olha aqui essa diferença nesse nosso PowerPoint que está aqui. Você tem o local e o comunitário. Então isso é importante vocês saberem. Então nós temos mais gente como infectada, tá certo? Que pode estar na sua residência cumprindo quarentena, na realidade, sem estar o quê? Notificada. A gente chama isso de subnotificação. Por isso que o Brasil está querendo fazer e comprou uma série de kits para fazer testes. Porque ao fazer testes no número maior da população, você identifica as pessoas que estão o quê? Infectadas. E aí a curva pode subir. Então esse é o problema nosso hoje do Brasil. A gente não faz isso porque nós não temos o quê? Kit para fazer o quê? Testes em toda a população. Na Coreia foi feito isso, né? Em Hong Kong foi feito isso, no Japão foi feito isso, tá certo? Então você tem condições de você estar agindo de maneira muito mais proativa. A contenção é essa que tem que ser feita, tá certo? Quando você está numa fase da mitigação, você, para tentar segurar a transmissão, né, exponencial, ou seja, você perdeu o controle, tá certo? A recomendação em termos de experiência, em termos de pesquisas feitas em todas as pandemias que nós tivemos no mundo inteiro,
é você ter uma ação específica de você não sobrecarregar o quê? O sistema de saúde. Se você mandar todo mundo para lá, para o sistema de saúde, todo mundo ficar infectado e com um problema respiratório, que é o caso nosso do Covid-19, você vai sobrecarregar o sistema de saúde e vai causar um caos geral, inclusive aqui no Brasil. Por quê? Você não vai ter leito para todo mundo, não vai ter respirador para todo mundo. Então só tem uma coisa a fazer, é você fazer um isolamento horizontal ou fazer um lockdown, na verdade, fechar, na verdade, né, a cidade, não ter atividade que não seja essencial, tá certo? Aquilo que eu estou querendo dizer que é medidas não farmacológicas, ou seja, não tomar o remédio e você reduzir drasticamente o contato social. Então isso chama-se o quê? Redução horizontal do contato social. Você corta, na verdade, de uma maneira clara, o contato social com todo mundo, reduz e você reduz, tecnicamente falando, os casos que nós temos. Então aqui tem uma curva para a gente poder entender o que eu estou falando. Nós temos que achatar essa curva que está no ápice, na verdade, tá certo? Reduzir essa curva que está no ápice, tentar reduzir, para quê? Para que o sistema de saúde ganhe tempo, se estruture melhor, ou você vai dando para ele uma elasticidade. Vai dando para ele uma elasticidade. O que é essa elasticidade, senhores? Tempo para que ele tenha condições de tratar o quê? Os doentes, tá certo? Né? Numa condição melhor, uma condição com eficácia. Se fosse tratar o pessoal na curva que tiver lá em cima, no ápice, por exemplo, não vai dar resultado. Nós teremos o pessoal sendo tratado de uma maneira ruim, e aí nós teremos óbito. A fase da mitigação que nós estamos vivendo hoje é evitar óbito. Então você tem que procurar achatar essa curva. Achatando essa curva, só tem que fazer, no caso nosso hoje, sem vacina e sem remédio, né? Com a explicação, com as pesquisas realizadas, né? Com conhecimento médico, com as associações internacionais sendo a favor, é o isolamento. Não tem jeito. O isolamento horizontal. E isso tem impacto. Impacto aonde? Na economia. Não tem jeito, não tem como a gente escapar disso. Aí entra o governo para poder bancar isso daí, tá certo? Então isso não tem. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, nós já rompemos uma barreira aí de 1 milhão de pessoas, já estamos com 1.030.000 hoje, na verdade, e 54 mil pessoas, 137, que já morreram. Então a nossa taxa de letalidade está com 5,25. Olhar aqui à direita aqui do vídeo, nós temos aqui a curva aí que subiu e subindo de uma maneira, né, um tanto quanto exponencial no mundo, com 1 milhão de pessoas contaminadas. Esse pessoal que está com 1.030.000 aí contaminados, na realidade, o 5,25 é um índice considerado alto. O normal é ficar entre 3,5, 2,5, essa é a faixa aceitável que o pessoal hoje considera, na verdade, em termos de letalidade, tá certo? Isso eu tirei do site aí, que está como referência aqui, hoje às 9h30 da manhã. Se nós formos comparar essa mesma taxa nos Estados Unidos, nós temos hoje 244 mil, né? Quase 245 mil, com 6 mil mortos praticamente. Também vocês olham aqui a curvazinha, vocês vão ver que a curva está alta. Na Espanha, 112 mil, tá certo? Com 10 mil mortos, quer dizer, mais que os Estados Unidos. Então a taxa de letalidade da Espanha está super alta, e mais alta ainda está na Itália. Tem 115 mil pessoas contaminadas, na verdade, com 13 mil mortos, tá certo? Então a taxa está altíssima na Itália. Ponto importante, senhores, na Espanha e na Itália, quando houve o decreto de fazer o isolamento vertical, o pessoal não cumpriu. Então houveram estados, regiões, municípios que foram contra, e não houve o cumprimento fiel, tá certo, do isolamento. O pessoal não acreditou. Ponto importante foi esse. E aí a coisa subiu na escala exponencial. Então aí os números não mentem.
tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente entender esse processo. O Trump, que era contra fazer o lockdown, tá certo? Fazer a restrição, ele acabou estendendo essa restrição até o dia 30 de abril, porque já fizeram a previsão com ele que se fizesse isso, a taxa de letalidade ia ser muito alta, na verdade, e a contaminação ia arrebentar. Então ele preferiu manter essa taxa e ouvir os médicos, tá certo? Então isso é importante. Tem que se falar também que fazer o isolamento vertical, que se fala muito e se pratica pouco, é pegar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas acima de 60 anos e separar. Só que não tem como separar. Por que não tem como separar? Você pode separar a classe A ou a classe B, classe média, por exemplo. Como é que você vai separar a classe C e D, que mora no mesmo cômodo, com 5, 6 pessoas no mesmo cômodo? Me explica isso, tá certo? Não tem como. Então isso é um ponto importante. Uma pergunta aqui. Mas o fato de não fazermos testes para identificação dos contaminados faz com que a taxa seja mais alta? Não é míope? Não, não fazermos testes, Stella, faz com que a gente fique com uma taxa mais baixa. Nos dá uma miopia, ok? Isso é importante, é verdade. Só que nós não temos esse kit. Nós não temos isso para todo mundo. Nós não temos. Não tem dinheiro para isso. Nós vamos começar a fazer isso aí por doação, tá certo? E aí o remédio que nós temos qual é? É fazer obrigatoriamente isolamento horizontal. Não tem jeito, para evitar a contaminação. Se você fizer o teste em toda a população da Coreia do Sul, foi feito o teste em toda a população da Coreia do Sul, toda a população. E eles eram monitorados através do quê? De um aplicativo do celular, diferente, tecnologia. Então o cara sabia quando estava ou não, na verdade, com a doença, com a infecção, na verdade, automaticamente, diferente. Mas o brasileiro, o outro, o Armando Neto, hoje, com a dificuldade de saber quantos são infectados, essa comparação não acaba sendo falsa. Devemos comparar quando estivemos com pessoas testadas, né? Negativo, Armando. A ideia de fazer o isolamento é você partir da premissa que você está tentando isolar e você não está tentando o quê? Ficar contagiado. Agora, existe o risco, concordo com você, existe o risco de você, Armando, hoje, ser um assintomático. O que é assintomático? Você está hoje contaminado, mas você não tem um sintoma, certo? Você, Armando, e você está passando para sua esposa. Depois você vai ir na sua casa, lá da sua mãe, e sem querer você está passando para ela. Esse é o risco que estamos correndo. Só que é um risco que tem que ser assumido, porque não tem solução. O ideal era fazer o teste, concordo com você, mas nós não temos dinheiro para fazer o teste para toda a população. A mesma coisa quando atingir, por exemplo, as favelas. Como é que você vai fazer em relação às favelas, por exemplo? Pergunto eu a vocês. Nós vamos fazer o que em relação às favelas? Você vai dizer que na favela você vai fazer, então, um isolamento vertical. Vai pegar todos os idosos das favelas, tirar das favelas e colocar no hotel. Vamos fazer o quê? A Rocinha, o Alemão, vamos fazer o que, especificamente falando? Não tem como, gente. Os caras são colados um no outro. Não tem condição. Então, tem que fazer o isolamento horizontal. Não tem conversa. Não tem jeito. Esse é o risco que nós temos que correr. O Tiago aqui, com a população deve refletir sobre o futuro, pois a pandemia é na questão da economia. É claro, teremos uma crise violenta, uma pancada violenta, mas essa crise da economia, vou falar um pouco mais na frente, é obrigação do governo, das grandes empresas e dos bancos, que aliás os bancos estão retraídos em relação a isso, devia levar uma porrada, na verdade, do governo, uma pancada do governo grande, tá certo? Tem que participar. Médio empresário, eu sou médio empresário, eu sei o custo que eu vou pagar. Posso até quebrar, eu sei o custo que eu vou pagar, mas tem que fazer isso. Porque se eu quebrar hoje, amanhã eu vou estar vivo, para recomeçar de novo, tá certo? Agora, se eu morrer, babau, não tem jeito, certo? Então, senhores, não temos muito o que fazer. Nós temos que praticar aquilo que a medicina, que a ciência e que os especialistas estão falando. Não adianta a gente chorar. Então tem o pessoal aí que é magnânimo, que acha que tem que a economia girar. Girar para quem? Girar para quem? E eu fiquei abismado, e falo isso abertamente, de grandes empresários falando isso. Sinto muito, velho. Tira dinheiro do bolso, vai ter que colocar. Não tem jeito. Não tem jeito, vai ter que colocar. A minha opinião é isso.
tem muito o que te falar. O Brasil hoje, às 9h30 da manhã, tirei do site, estamos com 8.066 contaminados, na verdade, com 367, na verdade, mortos até o momento, tá certo? Isso dá uma taxa de letalidade de 4%. Olhando aqui essa curva, certo? Essa curva exponencial aqui, nossa, parece que ela está subindo de uma maneira muito rápida, mas se você espichar ela ao longo do tempo, né, e nas margens que o mundo está vivendo, vocês vão ver que nós estamos numa posição muito confortável. Vou mostrar um pouco mais na frente. Deixa eu responder aqui as perguntas aqui. Por que em Davos, na UF, não deram atenção a esse risco biológico antes? Porque eles comeram bola, Ulisses. Tanto é que o Global Risk Report não colocou, né, na questão dos riscos uma pandemia. Eles colocavam a pandemia como risco global e depois acabaram tirando, bobearam. Armando, temos protocolos de retorno. Entendo que após algum tempo os governos vão começar a retomar suas operações. Nesse caso, como liberar o retorno de maneira segura, se é possível? O governo vai ter que liberar, na verdade, do meu ponto de vista, Armando. Você viu que, por exemplo, na Itália, eles decretaram lockdown de novo até maio. Quando fala lockdown, é que a atividade essencial continua funcionando, tá? Atividade essencial continua funcionando, ok? O que é atividade essencial? Polícia, saúde, bombeiro, indústria alimentícia, tá certo? Tudo isso aí continua funcionando, tem que funcionar. Energia, água, então isso tem que rodar de maneira segura. Vai descontaminar, vai desinfectar a máquina. Isso é um processo todo que é mais lento, é mais caro, mas tem que ser feito, tá certo? Então, Armando, esse é o protocolo. Aqui é Quileirabu, vamos lá. Pode explicar a definição de isolamento vertical? Isolamento vertical é quando você faz só com as pessoas que são de risco. Eu, por exemplo, estou no grupo de risco. Estou acima de 60 anos, estou com 63, sou cardíaco, sou diabético e tenho outros probleminhas. Então, estou no grupo de risco bem enquadrado, né? Porque eu estou em casa aqui quietinho, viu, irmão? Não estou piruando aí fora, tá certo? Dou umas piruadas. Os meus pais falam apenas no isolamento social, e me parece que o isolamento horizontal traga algumas... Não, o isolamento horizontal é quando ninguém sai de casa, nem você que é jovem. Então não tem barzinho, não tem balada, não tem nada, ninguém sai, não tem aula. Por que não tem aula? Porque você mora com seus pais são mais velhos, então você vai para a rua e você volta, você pode trazer o vírus para eles. Então o isolamento vertical, os teus pais terem que estar dentro da sua casa, dentro de um quarto, de uma área de casa, sem comunicação com você. Isso é possível? Como é que vai almoçar e jantar? Então você vai ter que passar bandeja para eles. Isso é isolamento vertical. Isso é isolamento vertical. Ou tirar seu pai de lá e colocar num hotel que o governo teria que dar. Uma área específica para os idosos. A gente consegue fazer isso? Conseguimos fazer isso? Pouco provável, né? Pouco provável. Como é que faz o pessoal mais velho que é de conselho? Presidente de empresa? Como é que fazem? Não dá, gente. Praticamente inviável. Praticamente inviável. Não tem como. Né? Começa pelas Forças Armadas. Como é que vai comandar com os generais 4 estrelas que tem todos acima de 60 anos de idade? E todos na área de risco. E ninguém vai querer, ninguém vai ser machão, né? Porque nessa hora não tem macho. Não existe isso. Tá certo? Então esse é o ponto principal. A pergunta é: percentual de mortalidade fica comprometido uma vez que o teste não foi... já foi respondido, né? Não é a mortalidade ela vai continuar, veja bem. O que vai ficar míope, senhores, é o número de infectados, isso é importante. Esse 8.066 são os números das pessoas que estão indo aos hospitais e que tem problema hoje somado, problema que é respiratório e pode estar sendo internado ou não, tá certo? Então, são casos mais graves, digamos assim. Os casos que são assintomáticos, então eu posso estar contaminado, mas não estou sabendo, tá? Mas estou contaminando outras pessoas. Ou caso que eu tenho, na verdade, sintoma leve, tá certo? E sintoma leve, por exemplo, eu venho para casa e fico aqui em quarentena.
Aí eu me tranco num quarto, numa área minha daqui, e não entro em contato com a minha família, dentro da minha casa, tá certo? Então isso é importante. Tanto é que o Mandetta já quer soltar uma determinação, por exemplo, que as pessoas usem máscara para sair às ruas, o que eu acho correto, tá certo? Isso é um ponto importante. Então é fundamental. Qual que é? O fato da doença ter chegado no Brasil, Rio de Janeiro antes, qual seria a explicação de se alastrar somente após a mídia focar? Porque tivemos um evento que seria o ideal se expandir, foi o Carnaval. Pois é, a questão do Carnaval, eu particularmente achei um erro o governo deixar... Aí entrou interesses, né? Político, econômico e tal, mas eu achei um erro o Brasil ter deixado o Carnaval. Na Itália, por exemplo, eles adiaram o Carnaval de Veneza. Aqui não deveria ter tido Carnaval também. Não deveria ter tido. Teve, por exemplo, estrangeiro, teve italiano, teve europeu para burro aqui e pode ter passado o vírus, concordo com você. Só mais 3 perguntas, depois eu falo para deixar para o final, tá? Ah, tá. Depois eu vejo o teu estado. Você escreveu muito aí. Não perco tempo aqui em falar. E entra quem é? Jojada. Brasa. Esclareça o grande problema da... Hein? Aqui faltou primeiro da Andréia. Andréia, a falta de circulação de dinheiro, ou seja, as relações de consumo estagnadas não vai gerar um outro colapso? Senhores, a economia nossa vai dar um break. Vai ser uma porrada. Não estou dizendo que não vai ser porrada e todo mundo vai ser impactado. Todos nós seremos impactados. Mas você não pode optar, e vou falar um pouco mais na frente, entre a vida e a morte. Não existe isso. Não existe isso. Quem vai viver, quem vai morrer. Não tem jeito, senhores. A gente não deixa ninguém para trás. Então, a opção tem que ser essa. Está no jornal de hoje, aí, no Valor Econômico, né, no caderno Eu, tem o presidente que foi presidente do Banco Mundial, né, o indiano, o Banco Central indiano, ele fala, a prioridade 1 é a vida, tem que ser a vida. É o que eu falei com vocês. Eu posso quebrar. Minha empresa é pequena, é média, na verdade, a empresa é média, que está acima de um faturamento X, tá certo? Mas eu posso quebrar. Só que eu quebrando, amanhã eu estou saio de boa, eu levanto, como já levantei, tá certo? Agora, se eu estiver morto, pô, vou ser enterrado. Acabou a empresa, morreu a empresa. E é isso que vai que para acontecer. Que é isso que as pessoas não raciocinam, tá certo? Esse vírus aí, na verdade, não é um vírus simples. Ele está matando gente, tá certo? Você viu aí, na verdade, para dizer para vocês, a questão do H1N1, pegou 16 mil, era pandemia. Nós já estamos aí com 54 mil no mundo inteiro. E se não tomar cuidado, isso vai alastrar de uma maneira direta. Então a pancada nossa é grande. Então isso é um ponto fundamental. O Brasil de ontem estava com esse número, você vê, ontem à noite estava com 7.910, hoje estamos com 8.066, tá certo? E ponto importante que eu vejo, tá certo? Eu venho soltando boletins diários aí, tá certo? Às vezes eu cometo alguns pequenos errinhos aí, porque eu faço na pressa, mas esses boletins que eu solto têm um único objetivo. A nossa velocidade de transmissão, ela está volátil, então ela está incerta ainda. Claro, pode estar míope, eu ressalto isso no boletim, mas a nossa média até ontem era 22,9 por dia. O que isso significa? É boa? É boa. Por que é boa? Porque o americano, o italiano, o espanhol, que deram o tapa aí, né? Deram o ponto de inflexão, de ruptura quase que vertical na subida do seu contágio, a média foi 33% ao dia. Então nós estamos abaixo da média, então que é um ponto fundamental para nós. Então isso está diminuindo. Se você olhar a curva ali, nós estamos numa volatilidade grande. Se continuarmos assim, vai bem. Vou mostrar na frente alguns cenários que foram colocados e que não se concretizaram, que é um ponto positivo, porque o isolamento social que São Paulo tomou e outros estados tomaram, Rio de Janeiro foi um deles também, mais forte, mais firme, do meu ponto de vista, acabou tendo eficácia. Acabou tendo eficácia. Embora, né, a polarização política ali, a polarização política, na verdade, foi uma coisa horrorosa, não devia partir para isso, tá certo? Acho errado isso daqui. Olha esse gráfico aqui, por exemplo, da direita, vocês vão ver, tá certo? Casos por dia. Vocês veem que nós temos aqui um serrote, né? Aqui subiu mais, ele foi subindo e agora ele cai. Mas essa subida aqui que ele deu aqui quase que na vertical, que é uma realidade, tá certo? É abaixo dos 33%. Essa daqui, ela vem ao longo do tempo, ó. Verifiquem vocês que essa subida aqui não é uma subida abrupta. Não é uma subida, isso aqui é ao longo do tempo.
Diferente da curva que o G1 colocou, quase que uma subida muito abrupta. Por quê? Porque ele condensou, na verdade, a linha do tempo. Então, se ele condensou a linha do tempo, ele fez a subida muito rápida, tá certo? Isso aqui é a forma como você coloca o gráfico. Estatística, a gente pode brincar à vontade, ó. Então, ele colocou ao longo o espaço aqui é pequeno, tá certo? No horizontal, e ele colocou como se fosse rápido. Esse daqui é o correto, ó, porque é o que vem acontecendo dia a dia, ó. Então, se olhar desde o início até agora, ó, a subida dele é uma subida, no meu ponto de vista, cadenciada, tá certo? Volátil ainda, mas é cadenciada. Então, a gente está tendo, na verdade, tá certo? Um certo tipo de controle em termos do isolamento. Então, o isolamento tem dado resultado para nós, meu ponto de vista, tem dado resultado. Claramente colocado e está aí o resultado, tá certo? Do meu ponto de vista, está aí o resultado. Isso aqui é uma comparação entre Brasil, Reino Unido, China, Itália, Espanha e Estados Unidos. Então, se olhar a linha do tempo aqui, todos eles, e aqui tem 200 mil, etc., claro, nós estamos aqui embaixo, ó. O Brasil é isso daqui, ó. Então, o Brasil é o último aqui, ó. Tá? Não sei se vocês estão vendo já aí, porque tem um delay aí da internet, mas é, na verdade, o último a ter. Então, nós estamos numa posição que eu considero extremamente confortável. Em relação a quem? Em relação à Itália, em relação ao Reino Unido, em relação à Espanha. O Reino Unido está nessa posição que está aqui, logo acima da gente, porque ele fez o quê? O lockdown agora, numa fase precoce. Então, quando ele começou a pegar, ele viu que, né, ia dar problema ao primeiro-ministro, ele deu uma pancada, lockdown por 3 semanas, acabou. Não tem papo, não tem conversa. Fechou tudo, bruscamente. Tá certo? Não tem conversa. Então dá resultado. Então é uma questão lógica. Eu estou falando, senhor, em termos de questão de saúde, certo? Não é economia. Economia a gente vai ver mais na frente, vai ter uma pancada muito grande. Mas o governo tem que dar solução para isso, junto com as grandes empresas. Isso aqui é o da China. O da China, a pessoa fala que isso aqui está muito, né, uma história muito entre aspas, porque a China tem 1 bilhão de pessoas e deu 80 mil infectados. Então, a questão do isolamento que fizeram em Wuhan e em Hubei foi um isolamento brusco, dramático, forte, na verdade, tá certo? Rígido, tá certo? Eles fizeram conter, mas eles não acreditam, os especialistas, que tenham tido somente 80 mil infectados. Eles acham que tem muito mais. E esse maiorzão aqui que vocês estão vendo aqui é, na verdade, os Estados Unidos, tá certo? Para poder vocês olharem que tem que estar. Põe a tela aí, por favor, Mariana. Sim, eles não estão vendo a mesma coisa que você. Eu sei que não, mas eles já estão ali. Então, essa subida aqui, na verdade, ela é importante para poder saber, né, dos Estados Unidos. Ó. Deu uma subida violenta aqui. Por isso que o Trump, ele deu uma parada, ele vinha gritando e falando, o Trump, que não era, na verdade, para ter o lockdown. Era contra, não tem o quê. O Bolsonaro até se amparou nisso. Completamente errado. Ó. Quando deu a subida, ele resolveu fazer o lockdown. Tem que também entender que quando nós estamos já numa fase de contágio grande, exponencial, o pessoal já está numa fase mais avançada, o isolamento demora muito mais para ter resultado. Isso é um ponto fundamental. Igual aconteceu na Itália, por exemplo, onde não deu muito resultado por causa disso. Você vai lá na região norte deles, na Lombardia, por exemplo, não deu muito resultado, tá certo? Bérgamo, que é a cidade do norte que não fez o contágio, é o epicentro, por exemplo, do norte, é o que teve mais mortos. Milão, vou mostrar para vocês aí, o prefeito pediu perdão para a população, porque ele fez um vídeo, inclusive dizendo que a cidade tinha que viver, tá certo? Incentivou o pessoal a ir para a rua. E hoje ele na verdade, ele é contrário, ele se arrepende e fala que é o responsável por isso. Ele deu uma entrevista de forma clara e direta. Então, aqui é o que nós estamos dizendo que é o que eu falei, e um ponto importante para poder frisar, porque algumas pessoas, quando põem no vídeo, postam aí na WhatsApp, etc., falam, nós vamos quebrar todo mundo. Algumas empresas vão, é uma realidade, não tem jeito. Mas, e não vamos ficar desabastecidos. Não tem por que ficar desabastecido. Então, nós teremos os heróis da saúde, os heróis que vão ser das atividades essenciais, que tem que ser, a atividade essencial vai ser programada de uma maneira o quê? De uma maneira, viu, Armando, cadenciada.
cadenciada, com planejamento, tá certo? Isso, tecnicamente falando, tem que ter o planejamento. Por isso que teríamos que ter um plano centralizado com objetivos únicos e não cada estado fazer do seu modo, como hoje nós temos no Brasil, em função da polarização que nós temos hoje aqui no Brasil, infelizmente, tá certo? Então temos que ter, por exemplo, como que vai ser feito o carregamento que vem de Minas para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio, tudo isso tinha que ser cadenciado, controlado de uma maneira centralizada, para você saber o nível de movimento. O Brasil é um país continental, tá certo? Isso ajuda a gente, é um país quente, isso ajuda muito a gente, tá certo? Mas temos esses problemas que tem que ser controlados. Por isso que a capilarização, tá certo? Se vocês olharem aquele gráfico meu aí, coloquei, vocês vão ver que nas outras, São Paulo, ele mantém crescendo, mas ele já teve, no início, 90% dos infectados, tá certo? E hoje ele chega na faixa dos 50%, tá certo? Então você vê que ele caiu e o resto do Brasil cresceu. Então isso diz alguma coisa, né? Tá certo? Isso diz alguma coisa. Isso é um ponto fundamental. Eu condeno, sou contra, taxativamente contra o que o Bolsonaro falou no dia 24 aí, que ele falou que na verdade era a favor daquela a ação de ter o vertical apenas. Depois ele deu uma outra declaração, mas ontem ele deu uma entrevista lá na Jovem Pan dizendo que achou besteira, que tem que fazer, quer dizer, o vai e volta desgraçado. Sou contra. Nós não somos um Estado fascista, somos democrático, né? A gente não escolhe quem vive e quem morre. Temos que lutar por todos, tá certo? Da escola que eu vim, não deixamos ninguém para trás. Ponto. Essa tem que ser a regra. A economia tem que ser secundária. Não tem jeito. Vai ter que abrir o cofre, vai ter que se endividar em relação a isso, tá certo? E aqui vem os cenários que eu queria falar para vocês. Então nós temos dois mega cenários, feitos por brasileiros e a outra pelo Imperial College, na verdade. Já devem ter visto isso. O dos brasileiros, eles falaram que, na verdade, nós teríamos, na verdade, casos, né? Até dia 30 de março, que foi 3, 4 dias atrás, se tudo desse, né? Se viesse naquele ritmo que vinha desde o início, nós teríamos 11.500 casos. Então nós tivemos dia 11 de março, abaixo de 11.500 casos. Temos 8.000 hoje. O que isso significa? Caiu a velocidade. Caiu a velocidade. Está aí o caso que fizeram. Isso é modelagem matemática. Então caiu a velocidade. Tá certo? Então isso é um ponto importante, está aí colocado. Eu não vou ler, depois você lê, tá certo? O estudo é sério, é do Núcleo de Operações de Inteligência da Saúde, tá certo? Com modelagem matemática. Claro, modelagem matemática é matemática, não leva uma série de variáveis, mas a nossa velocidade tem caído, tá certo? Ponto importante, tá certo? E a outra é do Imperial College. O do Imperial College, eu vou pular aqui essa página que está escrita, que tem um gráfico bacana aqui que a Globo fez aqui, que são 3 cenários que nós temos. Então, o impacto do distanciamento social no Brasil. Se nós não fizermos nada no Brasil, de distanciamento, absolutamente nada, tá certo? Nós teremos 1,82 milhões de habitantes infectados. Mortos, 1,1 milhão de habitantes, tá certo? Em UTI, quase 470 mil em UTI. Ok? Esse é o número, vejam bem, isso é modelagem matemática. Na minha cabeça está sobreavaliado. Sobreavaliado. Demais. Num segundo cenário, com algumas medidas, por exemplo, isolamento vertical, nós teríamos aí 4,9 milhões de habitantes mortos. Tá certo? 4,9 milhões infectados, 206 mil mortos, tá certo? E teríamos 97 mil em UTI. Com o isolamento vertical, medidas precoces, teríamos 11 milhões de infectados, 44 mil mortos e 15 mil em UTI. Isso é do Imperial College da Inglaterra, da UK. Na minha visão, isso aqui está com a modelagem matemática pura, está sobrevalorizado. Não acredito que nós cheguemos nisso. Não acredito. Pelos números que nós temos hoje. Não acredito que a gente pule de 8 mil hoje
para amanhã 40 mil. Não acredito. Não acredito. Tá certo? Não acredito. Podemos pular de 8 mil para 16 mil. Pode ser. Mesmo pulando de 8 mil para 16 mil, para 20 mil, por exemplo, a nossa velocidade vai ser abaixo de 33%. Ainda. Eu fiz essa conta já. Tá certo? Então nós estamos com uma velocidade menor do que teríamos aí, do que teve a Itália, tem a Espanha e tem os Estados Unidos. Então a nossa velocidade está menor, porque o clima é quente, tem N motivos disso, mas está com a velocidade menor e estamos cumprindo aqui, pelo menos São Paulo, Rio, forte o isolamento. Outros estados não estão, tá certo? O interior do Brasil também não está. Então é isso que nós estamos vivendo aqui. O pessoal do Império pode falar que o distanciamento é importante, é a única solução que tem para hoje, porque não tem vacina e não tem remédio, tá certo? Então isso é um ponto principal. No outro slide que eu estou colocando para vocês aqui, eu coloquei a entrevista do prefeito de Milão, tá certo? Giuseppe Sala, onde ele afirma que errou ao divulgar, ao final de fevereiro, um vídeo que dizia que a cidade não podia parar. Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Milão não para. Era 27 de fevereiro. O vídeo estava explodindo nas redes sociais e todos o divulgaram. E ele falou, inclusive eu, era certo ou errado? Ele falou errado. Ele afirmou na revista, né, na televisão da RAI, que é a italiana. Né? Como sabemos, Milão é uma das cidades que possui maior número de infectados da Itália. Então está aí uma declaração dele dizendo que acabou errando. A Índia, né, com 1 bilhão de pessoas, declarou o lockdown, dia 24 de março, né, e tendo apenas 1.024 casos confirmados, tá certo? E declarou por 21 dias, 1 bilhão de pessoas. E vocês viram aí na televisão a loucura que foi, tá certo? E o americano hoje, com mais de 100 mil casos, está com 200 de pancada, ele fez, na verdade, aquele lockdown dele, na realidade, até 30 de abril, tá certo? Para poder verificar isso daqui. Então, o contexto muda a cada dia, tem que ter um monitoramento cerrado em cima disso, tá certo? Ponto importante que eu vejo, senhores, é que nessa régua que está na frente de vocês aí agora, a prevenção é do lado esquerdo e nós temos que agir do lado direito. Agir de maneira clara, efetiva. Então, se eu estou tendo a questão pandêmica, olhando por essa ótica que eu dei para vocês aqui agora, eu tenho que ter o quê? Então, claramente, para eu ter criado alguma coisa de maneira direta. Eu tenho que seguir as premissas que as normas falam, o COSO 1, COSO 2, 31 mil e a norma 22, 313 e a 301. Então, isso é importante nós citarmos isso de maneira clara e direta. Temos que seguir isso daqui, tá certo? Mas tem que bater, na verdade, que a economia hoje do mundo ficou frágil, tá certo? O crescimento nosso global já era pífio, alto endividamento público, condições financeiras apertadas, entrave comercial e agitações sociais. Então, o mundo hoje vive as duas crises casadas, né? Coronavírus e a crise do petróleo. Isso aqui são, na verdade, as estimativas da China. Era crescer 5,9, vai crescer 5. Vai crescer menos do que isso. Né? O americano vai crescer para crescer 2,1, vai crescer 1,3. E a mundial, 3,2, vai para 2. Indo para 2, recessão mundial. Vamos ter recessão mundial, tá certo? E ela ataca em duas frentes hoje. A demanda e a oferta. Demanda, vai ter queda de renda. De quem? Do consumidor, tá certo? O medo de contágio, sai menos, consome menos, gasta menos, viaja menos. Então é óbvio, pega um posto de gasolina aqui de casa, por exemplo, a pessoa estava reclamando. Ninguém hoje sai de casa, ninguém hoje coloca combustível. Como é que ele gira? Como gira? Os postos estão abertos, mas como que ele vai girar? Certo? Ciclo impactado, abrange quem? Todas as cadeias. Pega aí hoje as empresas aéreas que estão quebradas, praticamente. Você pega o número de aviões aí, de voos que nós temos, reduziram. Então, o voo que tinha para Manaus todo dia, tem uma vez por semana. A ponte aérea que tinha, né, de hora em hora, você tem hoje 3 pontes aéreas por dia praticamente. 3, tá certo? Rio-São Paulo, tá certo? Para Curitiba, um único voo. Quer dizer,
enxugou, não teve jeito, tá certo? E tem a questão do emprego, vai atingir? Pode atingir, né? O governo já deu aí um calor bom para isso daqui, né? Então a gente vai ter o quê? A disrupção da cadeia de suprimento, aumentar o custo comercial, por isso que né, as matérias-primas nossas aí vão subir e os preços, na verdade, dos nossos produtos estão subindo. E um choque negativo da produtividade. Brasil, né, em 19 tivemos um crescimento pífio de 1,19, tá certo? E a previsão que nós temos hoje era 1,5, depois baixou para 1,5, e que se chegarmos a zero, vai ser um ponto, né, de soltar rojão, e hoje nós estamos com uma expectativa de nós chegarmos aí a menos 4% do PIB. Então, chegar a PIB negativo aí em 2020. Indicador oficial, baixar de 2,4 para 1,5, tá certo? Então, isso é o que vem a ser. Por quê? Grande parte das nossas empresas depende de bens intermediários da China. Então, vai ter queda de produção se a epidemia persistir. Ela está persistindo, infelizmente, tá certo? Então, estima-se fechamento de linhas de produção e uma queda nesse primeiro trimestre já de 31%, tá certo? Quais são os riscos que nós temos aí do coronavírus? Riscos mundiais. Interrupção da cadeia de suprimento, já aconteceu. A própria Apple aí já falou que ia ter problema grave em relação à questão de fornecimento dos produtos que ele possui. Risco de recessão mundial que nós teremos já. Risco político forte. Extrema-direita coloca a culpa no imigrante. Então vai ter problema na mobilidade social, né, para aproveitar isso daí, de poder subir. Risco da falência do sistema de saúde. Então isso é um risco gravíssimo. Todos os sistemas de saúde estão sobrecarregados. Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, mais de 500 profissionais de saúde já estão contaminados. Então o índice é muito alto disso daqui, tá certo? Risco social gravíssimo. Instabilidade em função de governos não darem respostas adequadas. Por isso que eu falei que o governo tem que dar a resposta, não tem como escapar, soltou aí uma série de medidas, mas essa série de medidas ainda não se concretizaram. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra soltou aí o maior investimento que ela fez desde a Segunda Guerra Mundial. Injetou dinheiro, tá certo? Isso significa 7,5% do PIB dela, e está jogando mais 8% do PIB dela. Então não tem jeito. O americano soltou 8%, e aí vai. Nós hoje estamos com 2,3% até agora que soltou de grana. Vai ter que soltar mais. Dívida interna. Vai aumentar a dívida interna, senhores. Não tem jeito, tá certo? Risco de retrocesso da globalização e o risco político. Isso é um risco grande. Então tem a questão do populismo, que pode ou não subir ou pode descer, tá certo? Então isso é um risco que nós estamos vivendo no mundo. O Brasil é um deles. Eu aposto, por exemplo, que caia, na verdade, que tenha uma queda muito grande em relação a isso, pela falta de determinação. Muito bom. Risco pandêmico. O que nós temos que fazer? Então, de maneira clara agora, vendo agora essa conjuntura toda, tá certo? Nós temos que ter o quê? Nós temos que responder, temos que recuperar e temos que sustentar. Mas temos que ter resposta. Resposta efetiva, clara, de maneira direta. Para isso, conversa, preciso ter um comitê de crise. Preciso ter um comitê de crise. Um comitê de crise que me dê respostas efetivas. Se eu não tiver um planejamento antes, eu não consigo ter resposta efetiva. Aí vem um problema. As empresas têm um comitê, quase que 80% para inglês ver. Tá certo? Que junta-se o comitê, discute e não tem nada de concreto. Então, tem que ter uma estrutura de comitê que dê a resposta efetiva. Na hora de dar essa resposta efetiva, tá certo? Aqui eu chupei isso daqui da Deloitte, né? Uma propaganda aqui da Deloitte para vocês, mas eu achei muito interessante isso daqui que eles falaram, que o presidente da empresa, né? Os VPs, nessa hora de crise, tem que mostrar a sua liderança e a resiliência. Então tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. A empresa tem que dar o primeiro passo para encontrar estabilidade. Velocidade é prioritária. É tomar decisão rápida e com coragem. O que é isso daqui? Tiver que cortar, corta. Tiver que parar, para. Não pode ter medo de tomar decisão. Não pode ter medo de tomar decisão.
O que nós vimos aí no governo federal, desculpe falar abertamente, foi que ficou aí, né, na verdade, bolacha em boca de velho, para lá, para cá, para lá, para cá, e não toma decisão. Tomar decisão, para ou não para? Ah, não vou parar a economia. Discordo plenamente. O Guedes foi soltar o pacote dele aí, depois que o caso já estava tomado, depois que a crise já estava instalada, tá certo? Assuma a sua narrativa, né? Então, ele, com base nisso, tomou a decisão, o comitê de crise montou o cenário, tomou a decisão da sua estratégia, assume, passa para a empresa, para deixar tranquila, tá certo? A visão que tem que ter é curto prazo? Não, é longo prazo. É longo prazo, tá certo? Isso é um ponto fundamental. E planeje com foco, né? Construa soluções, aliás, o quê? Com o seu business, na verdade, o core business, para frente. Poder verificar isso para frente, né? Vai passar dificuldade? Vamos ter que se reajeitar aqui? Vamos se reajeitar. Mas tem que fazer isso. Isso faz parte do processo. Esse processo, senhores, vem à base da decisão do comitê. Então, primeira base de decisão, que na minha visão, senhores, parece incrível, hein? Né? Parece incrível. Meu amigo Armando que está me ouvindo aí, vai ficar abismado aí. Mas 90% das empresas que a gente assessora não tem a base da decisão bem clara. É ter o quê? Área, processo estratégico da empresa, aqueles que balançam a sua cadeia de valor, definido. Por quê? O horizonte temporal desses processos críticos é o agora, não é o para frente. Ah, eu tenho um produto que eu vou lançar no e-commerce daqui a 2 anos, velho, tchau, corta, mas não é agora. O que sobrevive você agora? O que faz você sobreviver agora? Na sua cadeia de valor, tá aqui, ó, cadeia de valor. Então eu tenho que olhar a cadeia de valor, os meus objetivos estratégicos, a minha estratégia. Eu tenho que olhar isso e saber o que balança, o que vai tremer. E aquilo que sustenta essa cadeia de valor. Por exemplo, TI. TI, na verdade, ela é transversal. Ela tem a transversabilidade, tá certo? Ela não é a atividade primária, ela é secundária, mas ela é estratégica. Por quê? Porque ela apoia toda a cadeia de valor, tá certo? Então isso é estratégico. Não tem como a gente escapar disso. Não tem. Isso é um ponto fundamental, gente. Isso tem que estar claro para o pessoal. E isso não fica claro para eles, tá certo? Tem que saber que para evitar polêmica, discussão. Eu tive numa empresa há algum tempo atrás, agora aí, e eu perguntei, já definiram a função crítica? O processo crítico? Já. Com base em quê? No que o diretor achou. Falei, porra, bicho, aí não vale, né? Aí não vale. Tem que ter critério, tem que ter ferramenta, gente. Qual é a ferramenta que eu vou ter? Business Impact Analysis. Aquilo que vai impactar o negócio, tem que ter critérios, tá certo? Para poder tomar como base. E o Business Impact Analysis, eu vou fazer 2 BIAs. 2 BIAs. 2 BIAs. Os meus negócios, para as minhas áreas críticas. Definir a área crítica, depois vou fazer o BIA de TI, que são o quê? Os sistemas que sustentam aquelas áreas. E não ao contrário. Tem empresa que faz o BIA separado de TI e o BIA separado de negócio. Não dá, gente. Primeiro faz o BIA de negócio, isso aqui é crítico. TI, agora vamos fazer o teu BIA que tem que estar casando com o BIA de negócio. Tá certo? Tem que se falar. Não pode ser separado. Se for separado, não roda, não anda. Tá certo? Então tem que ter os 2 BIAs. Como é o caso aqui, ó. O BIA de processo. Nesse caso aqui, o que está no... Esse é o nosso caso, nosso sistema, mas é o que está no vermelhinho ali, é o que é o mais crítico, por exemplo. O ideal seria Pareto. Nesse caso não tem Pareto, por exemplo, está muito acima do Pareto, mas cada empresa define o seu processo, atividade crítica, tá certo? E o BIA de sistemas, ó, tá certo? Então esse é um ponto fundamental. Tem que ter isso aqui. Esse é o primeiro passo. Por quê? Eu defini as minhas áreas críticas, definir os meus sistemas críticos, sei o que é mais importante, parto para qual área, tenho que saber quais são os riscos / cenário, não é risco, é cenário pandêmico, eu não vou falar é pandemia, não, o que é pandemia? Eu tenho que construir cenários de pandemia, com base em quê? No contexto Brasil, internacional e o contexto do governo. Por que o governo?
Porque ele toma medidas, ele manda, né, na empresa. Inclusive, ele pode, se ele quiser, dependendo da empresa, mandar que a empresa não fabrique A, fabrique B. Ele pode pedir, por exemplo, para o brasiliano, né, ficar à disposição do governo. Tá certo? Saiu agora um decreto, para vocês terem uma ideia, do Ministério da Saúde, dizendo que todo psicólogo, né, médico, que tem que se cadastrar, eles vão começar a recrutar agora médico obrigatoriamente. Médico e psicólogo. Tá certo? Obrigatoriamente. Tá certo? Por quê? Porque está precisando para a linha de frente. Está precisando para a linha de frente. Obrigatoriamente. Saiu agora. Tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Então tem que saber e projetar os impactos. Quais impactos que tem que ser projetados? Tá certo? E aí eu tenho que construir cenários, ó. Tá certo? Isso aqui eu só estou brincando com vocês, mas eu tenho que saber o seguinte, ó. São Paulo para por decreto. O cenário qual é? Ele é elevado e o impacto vai ser severo. Recomendação para parar. Tudo. É massivo para mim e é elevado. Pô, então eu tenho que me preparar para isso. Não tem urgente suficiente. Ele é alto, tá certo? A possibilidade de vir a acontecer. E ele é severo. Então eu tenho que me preparar para isso. Então eu tenho que montar os cenários de pandemia. Aqui embaixo, ó, a chance de parar todo o transporte público a nível Brasil. A chance é muito baixa. Por quê? Porque o Brasil tem tamanho continental, não vai parar a nível Brasil, porque o Brasil tem vários tipos e níveis de criticidade. Não é igual São Paulo, por exemplo, não é igual Rio de Janeiro. Então não tem por que parar São Paulo aqui e parar o Amazonas lá em cima, ao mesmo tempo. Não tem por quê. Tá certo? Então não vai parar. Então isso aqui a chance é baixa. Mas parar São Paulo, por quê? Se parou por recomendação tudo, automaticamente isso aqui já para. Tá certo? Descontinuidade de fornecedor crítico. Tem que saber. Então tem clientes que tem aí descontinuidade, pode ter descontinuidade que pode ser massivo para ele. Ele pode quebrar. Não tem fluxo de caixa. Eu importo da China. Parou a China de trabalhar. Como é que eu faço? Tive vários clientes assim. Colocaram todos os ovos numa única cesta. Então são cenários que você tem que estar olhando para verificar. Não tem o pessoal suficiente. Por que você não tem? Então pensem vocês que eu sou uma empresa de energia, por exemplo, e eu trabalho num centro de operações. Tá certo? Então eu tenho lá, por escala, no total, tenho 40 pessoas trabalhando por turno. E um é contaminado. Esse cara que está contaminado, ele arrebentou o turno inteiro. Por que arrebentou o turno inteiro? Porque ele está contaminado e vai deixar os outros de quarentena. Então eu vou ficar no mínimo com 15 ou 20 dias sem ninguém para operar aquele turno. Então para evitar isso, qual é a medida que tem que fazer? Já racha o turno ao meio. Deixa um pessoal em casa, outro pessoal trabalha. E faz o quê? Alternância. Deixa o pessoal talvez na usina por 15 dias, direto. Ah, não pode ficar porque a lei... Que lei o quê? Lei do trabalho? Nós estamos em regime de exceção, senhores. Regime de exceção, para quem não sabe. Regime de exceção. Tá certo? Então não tem esse negócio, não pode porque é a questão trabalhista. Que questão trabalhista o quê, velho? Mas ele está na justiça. Não vai ganhar nada. Absolutamente nada. É isso que nós temos que pensar. Então, cenários e a área da criticidade é minha. Isso é importante. Com base nisso, eu monto a minha estratégia. Então, por exemplo, vou fazer um lockdown. Ó. O governo decidiu fazer um lockdown. Não sou eu que vou fazer. Se o governo decidiu fazer um lockdown e eu não posso sair para nada, por exemplo, tá certo? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu vou trabalhar? Eu tenho clientes, por exemplo, que faz entrega via motoboy. Esse pode trabalhar? São Paulo deixou trabalhar. Então esse, por exemplo, ao contrário dos outros, esse está vendendo lenço. Enquanto alguns choram, outros está vendendo lenço. Tá certo? Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de ambulância e ele colocou para o pessoal dele, né, a Anvisa manda colocar os EPIs, por exemplo, tá certo? E colocar aquela capinha mais vagabunda. Ele comprou capa de chuva de plástico mais duro, tá certo? E o pessoal quis brigar com ele e tal, ele falou que lá era melhor, o pessoal acabou aceitando e a fábrica do cara que estava parada, com férias coletivas, teve que retomar, porque todas as clínicas comprou, todo o Boi Mirim comprou, os hospitais precisaram comprar,
Então o cara começou a aquecer o mercado em cima disso, tá certo? Então isso é um ponto importante para nós, ficar atento. Fluxo de caixa, meu amigo Edson Cordeiro lá deu essa dica aqui para você ver o fluxo de caixa. Não vou bater, mas o ponto principal é, a primeira coisa que tem que fazer, não paga imposto, velho. Não vou pagar imposto, sinto muito. Precisa ter fluidez, de caixa. Então não paga imposto. Segunda coisa, não vou pagar banco, vou renegociar. Não vou pagar banco. Então não pago imposto, não pago banco. Tem que ter dinheiro em caixa. Acabou. Os dois grandões vão segurar a barra. Tem que segurar a barra. Vou renegociar com o fornecedor grande. Tem jeito. Vou fazer o quê? Certo? Então, todo mundo vai ter que viver assim. Tá certo? Não tem muito como escapar. Vou verificar o impacto na operação. Isso aqui também chupei da Deloitte. Está aí colocado. Eu coloquei aqui. Não vou citar cada um deles porque é chato citar, mas está bem colocado aqui. Você olhar a operação, cadeia logística e suprimento. Muito bem colocado, muito bom, inclusive. Né? Gostei. Está bem otimizado, está bem certinho isso daqui. Certo? Como também cliente e receita. Mesma coisa. Ó. Então, estou fazendo até propaganda da Deloitte, que é meu concorrente, mas como eu chupei dele, eu tenho que citar aqui como uma questão até de ser leal aí, na verdade, de citar a fonte, né? Então, muito legal isso daqui. Mas tem que olhar o impacto que isso vai dar. Impactou isso daqui, fez a análise do cenário. Por impacto, eu vou fazer o quê? A minha estratégia. Então, a estratégia é importante. Antes de fazer o plano. Por quê? A empresa quer fazer o plano antes. Pô, aí não dá. Com base em quê? Não, tem que fazer rapidinho. Não dá. Não dá. Se não souber área crítica, processo crítico, função crítica, se dá para fazer home office, se tem estrutura de segurança, quais são os fornecedores críticos. Então é isso. A sequência é essa que tem que ser feita. E as empresas não querem isso. Quer fazer a coisa rápida, quer fazer as coisas correndo. Tiro na água, tiro no pé. Tá certo? Então isso é fundamental você acertar isso daí. O plano operacional, uma única folha, no máximo 2 folhas. Não pode ser grande, claro, pode ter operações mais complicadas. Por quê? Porque tem que ser em bullets. Eu uso agora o Canvas e ponho isso daqui como modelo, para vocês poderem ter como ideia, tá certo? Poder trabalhar, certo? E como conclusão, então, para poder encerrar aqui, que eu já ultrapassei o time aqui, Maíra está batendo em mim aqui, embaixo da perna aqui. 17 perguntas aí. Quantas? 17 perguntas. 17 perguntas para responder. Bom, número 1, tem que saber quais são as áreas estratégicas, cadeia de valor, criar cenários de pandemia, base de decisões governamentais, tem que saber, monitorar cerradamente, isso é importante, não tem jeito, saber os impactos, traçar a estratégia e traçar o plano. Ok, senhores? Isso eu queria falar com vocês aqui agora. Deixa eu responder aqui as perguntas aqui, para ver se a gente bate aqui. A Estela. Vamos lá, Estela. O fato, por exemplo, de não termos uma liderança, como nos Estados Unidos, que depois de insistir em não fazer isolamento, acabou cedendo para as informações dos técnicos, e com isso desistiu, né? Os dólares de tentar o quê? Tentar bancar temporariamente a crise econômica e o isolamento social. É fortemente recomendado. Pode ser percebido como um fator de risco. A insegurança provocada por esses conflitos é um fator de risco. Minha percepção é que estamos a descoberto com todos relacionados a esse risco, que na minha opinião é estratégica. Essa para mim você tem razão, né? Quer dizer, na verdade, nós aqui não temos uma liderança forte e não temos aqui, na verdade, não estamos bancando a crise econômica, né? A crise econômica está baixa. Inclusive, uma das críticas que está na mídia aí, Stella, é que a área econômica do Paulo Guedes, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa competente, está lerda em relação a isso. Ele paralisou em relação a que tinha que fazer reforma, tal. Mas tinha que ter agido mais rápido e jogar o dinheiro na mão de quem está precisando de maneira muito mais prática, muito mais rápida, muito mais efetiva. Senão, a gente vai se arrebentar. Brasa, esclarece o grande problema da subnotificação de suspeitos e de casos confirmados das estatísticas. Subnotificação é aquilo que eu falei. Eu estou com sintoma, vou no médico, ele manda eu voltar para casa e eu faço depois, e esse sintoma, eu tenho quase 90% de chance, pelo exame clínico, de estar com coronavírus. Eu não faço o teste, porque não tem como fazer, porque o teste tem que ser para quem está ruim, tá certo? E eu não sou notificado na secretaria, que não notifica o ministério. Então eu sou uma pessoa que posso estar infectada e posso estar infectando outros e não estou entrando na estatística. Então a subnotificação é isso, tá certo?
Esse é um ponto fundamental que pode estar acontecendo no Brasil. O outro, como conseguir o equilíbrio entre o colapso da saúde? Professor, quais orientações para o comitê de crise? Ele possui poder deliberativo? Não, ele possui poder deliberativo. Inclusive, o importante do comitê de crise é você montar réguas, né, para que o pessoal operacional já faça ação sem pedir autorização. Se for pedir autorização, você vai ter que passar por camadas que demora muito. Na hora de crise, o que importa é a rapidez. Então, monta a régua e ele tem autorização, né, da alta gestão. Aliás, tem que ter 2 comitês. Um da alta gestão, que faz já o planejamento antes, e um que mete a mão na massa, que é o comitê operacional, que toma a decisão na hora para ter o que tem que fazer. Como conseguir o ponto de equilíbrio entre o colapso da saúde, né, e o colapso social, pessoas vulneráveis que não têm renda. Esses que não têm renda, tem que bancar, velho. Não tem ponto de equilíbrio. Quem não tem renda, o trabalhador que não tem renda, o trabalhador que é um ambulante, vai ter que ser bancado pelo governo. Não tem outra opção. Se não bancar, vamos ter o caos social pintando aí. Não tem jeito. Não tem como escapar. Estou sendo direto e reto, e é o que vai acontecer. Não tem jeito, tá certo? O cara que é um ambulante, que está vendendo na rua, ninguém está comprando, não tem gente na rua, o cara vai comer o quê? Pedra? Não, vai partir para o lado do crime, bicho. Não tem jeito. Ou vai ser facilmente cooptado, certo? Vamos lá. Como trabalhar o risco de quebra de liderança no meio da pandemia? Isso é o risco político que nós estamos vivendo. O Bolsonaro ficou isolado, começou a atacar os ministros dele de forma clara, o Mandetta, por exemplo, o próprio Moro, saiu no jornal isso daí. Eu achei uma pena, fiquei chateado com isso, que nessa hora tinha que ter união, entre o federal, o executivo federal, com o executivo, na verdade, os executivos estaduais. Se não tiver essa união, a gente não vai ser forte. Não tem jeito, tá certo? Tem que ter uma coordenação junta, então essa liderança tem que ser retomada rapidamente. Ainda tem tempo? Tem, mas o tempo está comendo. O uso de máscara é muito polêmica. Não é polêmica não, desculpe. Aqui, quando não se sabe manusear, a máscara acaba sendo uma situação de maior exposição. Qual a sua opinião em relação a esse fator de risco? Ele é do Brasil, esse daí. Acho que ele é da África. Não é questão de polêmica não. Tem que se usar a máscara, sim senhor, e saber usar a máscara direito. A máscara se tira por trás, se tira pela frente. Inclusive, o nosso amigo, o presidente da República, Bolsonaro, tirou a máscara para frente várias vezes aí, porque não sabe manusear a máscara. Então, é só aprender a usar a máscara, tira. Inclusive, o Mandetta, deu a dica que máscara você pode fazer em casa, inclusive, para você proteger minimamente, de estar recebendo, estar aspirando ou de ser infectado. Então, dá para fazer, tem que usar. O protocolo do Ministério da Saúde, pelo que eu sei, vai sair aí. Todo mundo que sair na rua a partir da semana que vem ou da outra, vai ter que usar máscara. Então, esse é um ponto importante. Quem que é? Anjo. Tenho percebido que as empresas estão com dificuldade na tomada de decisões. Seria falta de avaliar cenários prospectivos? Sim, senhor. As empresas não trabalham com cenários. E um ponto importante, André Ângelo, eles têm receio de tomar decisão, coragem de tomar decisão, porque são decisões difíceis, são decisões que mexem com as pessoas, então o cara fica meio em cima do muro. Não tem que estar. A decisão é difícil, bate o martelo e vai para cima. Porque quanto mais você enrolar, mais você fica com a situação aumentando. Pelo visto, o ainda hoje está correto. Eu sou meio burro aí, Ulisses. Quem é o Atilaia Marino? Não estou sabendo quem é, desculpe. Depois põe embaixo lá para mim, Ulisses, por favor. Rogers, está circulando um suposto aviso que o pico da curva ocorrerá em 6 a 20 de abril. Isso é verdade? É o que dizem, na verdade, pela modelagem que foi feita, tá certo? Então é capaz de estar vindo por aí o pico. Dizem que é isso, tá certo? Então temos que, entre aspas, confiar, na verdade, nos infectologistas aí que dizem que o pico ainda não chegou. Vai vir coisa pior pela frente aí. Por isso que o isolamento é importante, tá certo? Professor, esse cenário atual não nos dá uma visão de que teríamos que ter uma segunda linha para que possa fluir os mantimentos. Não, senhor, claro que tem que ter.
Mas a guerra não seria uma situação a ser explorada? Atualmente dependemos quase unicamente das rodovias. Se os caminhoneiros parar antes mesmo da curva começar a cair, teremos um colapso? Não poderia ter. Sabe por que não poderia ter? Porque tem que ter um planejamento da Escola Superior de Guerra, que já tem, né, que as Forças Armadas aí, FARC e tal, usa o transporte ou substitui o transporte dos caminhoneiros. Isso tem um planejamento feito, né? Que é isso que, como nós estamos vivendo uma guerra, existe a mobilização de guerra para isso, tá certo? Então você é convocado, tá certo? Então, tecnicamente falando, não poderão parar. Parou, vai ser crime. Crime é cana. Então a opção vai ser essa. Não tem jeito. É segurança nacional e é vidas que está em jogo. Quando teve a greve dos caminhoneiros aí no governo do Michel Temer, os medicamentos, né, e a questão do oxigênio foi passado, eles deixaram passar, tá certo? E, tecnicamente falando, é planejamento. Aquilo que eu falei de novo, teria que ter um órgão centralizador, estaria planejando essa malha toda. É logística, teria que estar sendo planejado, tá certo? Essa daqui já foi respondida sobre a tomada de decisões, que o cenário seria a melhor ferramenta. Sim. Embaixo a mesma pergunta da ferramenta de cenários, ainda a melhor opção que a mesma de cima. Aí outra, o que você tem a falar sobre o confinamento para os serviços essenciais? Não, serviço essencial não tem confinamento não. Serviço essencial é o herói que vai para a guerra aí, que tem que estar preparado, é igual médico. Então é o cara da energia elétrica, é o cara que vai estar religando, ligando. O que ele tem que fazer é o seguinte, eu tenho que trabalhar com turnos menores para deixar um turno de reserva de backup. Se alguém ficar contaminado e contaminar os outros que estão ali, eu coloco o backup para poder trabalhar e os outros ficam em quarentena, tá certo? Isso é que tem que ser feito. Mas eu corto algumas funções, exemplo, garantia de receita, por exemplo, que vai verificar o cara que vai roubar o cabo lá, isso não vai ter. Construção que não é prioritária de manutenção, isso não vai ter. Então, algumas coisas, algumas atividades nas empresas essenciais serão cortadas para deixar que a atividade que é essencial para o governo tem que ser mantida. Exemplo, entre dar luz para um condomínio e luz para um hospital, vou dar luz para o hospital, pô. O condomínio fica sem luz, vai na vela, ok? O Davi Ribeiro pergunta, mestre, a crise política vem dificultando a sinergia e tomada de decisão? Exatamente, vem dificultando a sinergia, claro que vem, exatamente isso. A crise política é em função disso, né? A polarização é em função disso, infelizmente, né? O chamado gabinete do ódio aí, teoricamente falando. Mário Brasil, informa-se que os veterinários serão cadastrados para ajudar no atendimento médico, é verdade? É verdade. As tendas para internações graves oferecem menor índice de isolamento? Não, oferece menor índice de contaminação, porque eu vou lá com sintoma, não tenho coronavírus, então eu não preciso entrar no hospital para poder estar verificando, para poder ter a chance de ser infectado, tá certo? Então isso é um ponto importante. Ou você monta a tenda para poder atender outros tipos de morbidades, por exemplo. Então dá para fazer isso. Hospitais de campanha já deveriam estar montados, na minha opinião. Ulisses, professor, qual é a sua estimativa de um retorno a uma normalidade brasileira? Setembro/outubro? Não, isso vai até o final do ano. A retomada nossa, esse ano aqui já era. Esse ano aqui morreu, senhores. Vamos estar retomando aqui aos poucos. Esse ano, em termos de grana, em termos de economia e tal, enterramos já. Desculpe o termo chulo, fomos pro saco, não tem jeito. Tá certo? Então tem que estar consciente disso, né? Respirar fundo e vamos que vamos. E levando para frente. Falei com vocês aqui que banco, né? O imposto a gente não paga, é verdade mesmo. Não tem outro modo a fazer, não. Banco é chegar pro banco assim, ó. Já era, vamos renegociar carência de um ano. Tá certo? Se tiver alguém de banco aqui, tem que dar esse afrouxo para nós aqui. A Marina, o BIA segue os mesmos critérios de um mapa de risco? Não, o BIA é outro critério, ele é sobre impacto e tempo. Você saber o que você mais sobrevive sem ele ou com ele. Então é diferente. O mapa de risco te dá a criticidade, né, do risco. O BIA te dá a criticidade do processo. O mapa de risco, ele levanta qual é a chance de vir a acontecer e qual é o impacto. E ele te dá o quê? Qual é a sua necessidade de sobrevivência com ou sem aquele processo rodando.
Então, esses são os focos diferenciais. Pessoal, vamos para as últimas perguntas aqui agora. Professor, do Hélio. Professor, então devemos ter em mente que o home office será algo que a empresa vai usar quando possível, mesmo em caso de queda de pandemia? É o mesmo encargo? Mesmo em caso de queda de pandemia? Ele pode usar, por exemplo, se não tiver, por exemplo, pega fogo, por exemplo, o prédio dele, ele pode usar o home office. É isso que eu entendi. Claro, sem dúvida alguma. Home office é uma tacada boa, desde que tenha segurança, né? Meu amigo Armando aí sabe disso, né? Se não tiver segurança, os hackers vão atacar como já estão atacando. A Marceline, você acredita que o cenário de isolamento social poderá se estender até maio? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, depende de como nós vamos reagir agora no mês de abril. Eu acredito, brasileiro, se não tiver pressão política forte em cima, que no caso de São Paulo ele vai estender a quarentena nossa aqui por mais um tempo. Eu acredito, tá certo? Um pouco mais relaxada, mas vai ter que estender. Embora o pessoal está pressionando para querer voltar e tal, não deveria voltar, porque tem inclusive aquele pico que foi falado aí pelo Rogers, que ele tem razão, devemos ficar em casa nesse momento aqui agora, que é o momento crucial. Na minha concepção, para a gente poder acabar aí, tem mais pergunta aí? Tô vendo aqui, mas não. Mário Silva. Brasiliano, entendo que a atual crise irá servir de experiência para outras crises futuras. O momento de identificar e registrar os impactos para as situações futuras seria agora. Ou teremos que aguardar o fim da crise para que o gestor de processo levante os impactos? Não, você já pode estar levantando os impactos agora. Tem empresa que já está impactada violentamente. Pega, por exemplo, quem tem, por exemplo, um quiosque no shopping center, tá certo? É a última pergunta da Magali. Falando em home office, quais os riscos que precisam ser vistos? Você tem que verificar se está criptografado, se o computador está em ordem, se o VPN está em ordem e por aí afora, Magna. Então, eu escrevi até um artigo e um ponto importante. Estamos lançando uma página especificamente semana que vem sobre o Covid-19. E lá tem os artigos que eu escrevi, que o pessoal da Brasiliano está escrevendo, e tem um artigo lá específico, Magna, sobre, na verdade, você trabalhar no home office com segurança, tá? Tem as dicas lá. Então você pode baixar o artigo lá que está as dicas lá colocadas. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso. Peço desculpas aí, às vezes, pela corrida, né? Ficamos aí 1h30 aí conversando praticamente. Acho que deu para esclarecer. Tenho essa opinião, né? A opinião é minha, na verdade, em relação a isso. Eu acredito na ciência, acredito nos médicos, acredito nos especialistas. Acho que nós temos que acreditar nisso fielmente, tá certo? E acho que temos que não ter uma onda grande, como falou Paulo Guedes, 2 grandes ondas, temos que furar essas 2 grandes ondas. E só iremos furar se, e somente se, tivermos unidos. Isso é um ponto fundamental. Tivermos unidos. Porque nós vamos passar necessidade, perrengue, vamos passar problema, ponto. Agora, se a gente souber passar isso daí com uma certa tranquilidade, vamos embora. Tem que ter cabeça fria. Se não tiver, a gente morre do coração. Ok, senhores? Agradeço aí a audiência nossa. Tivemos um número bacana aí de gente. Foram quantos? Mais de 160. Mais de 160 pessoas aí que nós tivemos aí. Agradeço a todo mundo. A paciência. Desculpe aí, às vezes, aí o palavreado que eu solto uma ou outra. Mas é o meu jeitão de ser, tá certo? E até um próximo. Semana que vem eu vou fazer um outro webinar sobre isso. Não vai ser o mesmo caso. Vou atacar um outro ponto também que está sendo politizado. Muito obrigado. Cuide-se. Menos Coca-Cola. Não, Coca Zero, que comprei vários litros de Coca Zero, viu, Estalinha? Vários litros aqui estão guardadas comigo aqui, viu? Isso não abro mão. Mas se morrer, eu morro feliz, viu? Ok, pessoal? Muito obrigado, hein? Forte abraço para vocês aí, até a próxima. Armandão, abraço especial para vocês, Estalinha, para todo mundo que eu conheço aí. André dos Anjos, muito obrigado. Quem? Quem você não conhece. E um abraço, um carinho muito grande por todos vocês que sempre nos prestigiam aí. Muito obrigado.